Quem vai colocar o nome dos filhos? Um nasce com o nome, bota o nome doente. O outro coloca o nome desfalecimento. Olha aí. É o retrato da falta de fé. É o retrato de estar o quê? Desviado de Deus, separado. Não tinha fé em Deus, não tinha perspectiva nenhuma. Ao invés de ele se arrepender de seus pecados e procurar a ajuda de Deus, acreditar que Deus estava com ele, que Deus ia resolver aquele problema, daquela seca, Deus lhe daria o sustento, como está prometido na palavra de Deus. Então ele deveria apenas se arrepender, pedir perdão a Deus, e Deus providenciaria o seu sustento. Veja só, quantos casos aí de falta de chuva, de seca naquela região. Nós vimos Abraão passando por um problema de seca, e ele foi procurar ajuda onde? De Deus? Não, foi para o Egito. Isaac passou por um problema de sede, também de falta de chuva, uma seca, havia fome na terra. Do mesmo jeito que no tempo de Abraão, no tempo de Isaac. O que Isaac fez? Correu para o Egito. Deus o impediu de ir para o Egito, acabou ele ficando onde estava, ali em Gerar, causou todo aquele problema até que ele voltou para a terra prometida dele. Então, correram dois famosos, Abraão e Isaac. E agora, Elimeleque também faz a mesma coisa. Não sei se porque ele sabia da história de Abraão e de Isaac. Então, o que ele fez? Usou a falta de fé, a incredulidade, o desejo de estar entre os deuses falsos. Então ele sai de Belém, que havia sido amaldiçoada por causa exatamente da idolatria, e ele procura outra terra onde as pessoas eram idólatras, que era Moabe. E ele procura então ser sustentado por outro Deus, na verdade. É isso que ele está fazendo. E nós vamos ver que ali a coisa fica tremenda, que se ele sai de Belém para não morrer de fome, e sua família não morrer de fome, acaba que quando chegam em Moabe, o Elimeleque morre, seus dois filhos estão ainda com a sua esposa, que é a Noemi. Aí eles se casam com duas mulheres moabitas, que era proibido pela palavra de Deus. E agora o que eles fazem? O Malom casa com Ruth e o Quilion casa com a Orfa. Mas o que acontece? Eles estavam amaldiçoados. Eram pessoas que não tinham fé em Deus. E morrem também todos dois. Agora vai ficar apenas a Noemi com as suas duas noras. E agora tem ali 3 viúvas. Veja só, 3 viúvas. Que naquele tempo, as viúvas não tinham seguro social, não tinha previdência, nada disso, Tem seguro saúde, nada disso. Era totalmente, agora, uma vida de desprezo da sociedade, uma vida de pobreza, de angústia. A maioria caía na prostituição. Olha a situação dessas 3 mulheres viúvas. Então, Noemi era uma pessoa de Deus. Ela amava a Deus, confiava em Deus, tinha fé em Deus. Ela, com seu testemunho, fez com que uma das suas noras acabasse acreditando também em Deus. Então ela diz: olha, minhas noras, eu vou embora para minha terra, eu ouvi falar que lá já voltou a chover, já tem alimento, tem pão, então na padaria já tem pão. Eu vou voltar para lá e vou procurar ajuda. Agora, eu não tenho perspectiva nenhuma, eu não posso ter mais filhos para casar com vocês, e mesmo se pudesse, vocês não iam esperar os filhos crescerem. Então, vocês fiquem aqui e arrumem outros maridos, tenham uma vida melhor do que vocês tiveram com meus filhos, que acabaram morrendo. E ela então vai embora.
E as suas duas noras acompanham. Diz, não, nós vamos com a senhora. E ela diz, mas eu não posso ter mais filho, não adianta. Vocês vão se casar, fiquem por aqui. Olha só, ela sabia também que elas não eram israelitas, não seriam bem recebidas. Não eram do povo de Israel. E eram idólatras. Então o que acontece? A órfã beija Noemi e fica ali na terra de Moabe. Ela teve a perspectiva de arranjar um outro marido, idólatra como ela, e pronto, continuar a sua vida. Mas Ruth, ela havia adquirido uma fé no Deus de Noemi. Ela viu que Noemi era uma pessoa diferente, tinha um bom caráter e uma pessoa que tinha fé no seu Deus. E ela disse, não, eu vou com a senhora. Noemi disse, não, filha, não vem, não tem jeito, você não pode, você não vai conseguir arranjar um marido, e aqui você consegue, fica aqui na sua terra mesmo. E ela insistiu com ela, não, a partir de hoje, olha, a minha vida é do lado da senhora, eu estou disposta até a morrer junto com a senhora, onde a senhora for eu vou, o seu Deus é o meu Deus a partir de agora, o seu povo é o meu povo a partir de agora. Então ela tomou uma decisão, ela tinha fé agora nesse Deus que Noemi falava dele sempre para ela. Então Noemi parou de insistir com ela e aceitou. Bom, se ela está adotando meu Deus, meu povo, então ela pode ir comigo. Então, aceitou a ajuda da nora e foram embora. Sempre ali Ruth cuidando da sua sogra Noemi. Chegaram lá em Belém. Tinha lá as terras que eram do seu marido. É uma possessão, ninguém tomava. Elimeleque sai, morre, mas as terras estão lá. Agora Noemi chega, ela não pode tomar posse das terras, porque ela precisa arranjar um remidor, alguém que case com ela, para continuar então a sua família. E ela agora precisa de alguém chegar e comprá-la, remi-la. Aí o que acontece? As terras estão sendo ocupadas por outro parente mais próximo. Porque é assim que é certo. Para não deixar as terras virarem ali, né? Uma coisa cheia de animais, ferozes e tudo mais. Então se dava a terra ao parente mais próximo e ele ficava cuidando, plantando, colhendo. Então agora ela chega e aquele parente mais próximo deveria remi-la. Então ele teria que casar com ela. No caso, como ela trouxe uma nora, esse parente deveria casar com esta nora e dar o quê? Descendência à família. Estava sem filhos a Noemi. E a Ruth, ela tinha que ter um filho para continuar a família do seu esposo. Era esta a norma. Alguém tinha que remi-la, comprá-la, e agora as terras voltariam para Noemi e para Ruth, que era descendente agora, né, que era parente, e ela tinha que ter um filho para continuar essa família. Olha só. Então Ruth chega junto com a sua sogra diz, filha, nós não podemos morrer de fome, faz o seguinte, aqui tem uma lei que diz que quando o fazendeiro planta aí, lá no cantinho, lá do terreno, sempre umas espigazinhas sobra. Então você vai colher essas espigas, é de graça. Então você vai colher e vai trazer para nós comermos, para nós não morrermos de fome. Então ali havia um sorteio. Cada pessoa que chegava, assim, uma viúva, uma pessoa necessitada, chegava a fazer um sorteio. Olha,
Você, vai para a terra, para a fazenda do fulano de tal. Você, vai para a fazenda do fulano de tal. Para não ir todo mundo para uma fazenda só. E aí, coube a Ruth, olha só, já nesse sorteio aí, Deus já providenciou um meio de dar um futuro para Ruth. Olha só, Deus se agradou da fé dela. E ali havia um homem, fazendeiro rico, bem quisto, com autoridade no lugar. E ele então estava ali na época da colheita. Aí ele permite então que as pessoas possam pegar no seu terreno as coisas, pessoas pobres, as viúvas, os órfãos. Então, no sorteio que houve, Deus já providencia que Ruth vá para a terra de Boaz para colher espigas. E ela vai. Então ela está pegando espigas lá. E Boaz então fica sabendo. Ele olha e ele já se agrada, né? É aquele que a gente chama amor à primeira vista, né? Já vem a paixão, o amor. Deus toca no coração dele já. E ele olha e vê aquela moça bonita ali. Estava ali trabalhando, né? Colhendo espigas, talvez suja, recém-chegada, queimada de sol, muito queimada de sol, sofreu muito na viagem, cansada, sofrendo muito pela morte do seu esposo, também pela morte do cunhado, sofrendo pela situação da sua sogra. E as pessoas então estão ali conversando com ela e vão sabendo da notícia, como é que foi, de onde vinha, quem era. E aí Boaz se interessa por ela e pergunta quem é. E aí dizem para ele, não, aqui é Ruth, é moabita, e casou com o filho de Elimeleque, que tinha ido embora. E está aí a Noemi agora, está viúva, e também o marido aí da Ruth morreu, também o irmão dele morreu, e agora ficou aí só a Ruth. A Ruth acompanhou sua sogra. A Ruth diz que ama o mesmo Deus da Noemi, e o povo de Noemi é o mesmo povo dela, e ela está cuidando da sogra, e é uma excelente pessoa, tem um ótimo caráter, é uma pessoa de confiança. Então, Boaz se apaixona por Ruth, e ele agora conversa com ela, depois ele manda o empregado deixar mais espigas, melhores espigas para ela, já dá orientação para ela beber ali a água, para não deixar faltar nada. E Noemi, depois sabendo desse encontro, então ela dá instruções, né? Noemi era uma mulher muito sábia, ela dá instruções para Ruth, para que ela fale com Boaz que ele é um remidor, ele é parente, ele é primo do marido de Noemi. Então ele poderia resgatá-la, poderia casar com Ruth, e assim as terras voltariam para a propriedade de Noemi, e também Ruth estaria novamente casada, em situação boa diante da sociedade. Então tudo se resolveria. Então ela vai e fala com Boaz, mas ele diz, mas existe um outro remidor, existe um parente mais próximo. Então ela volta, fala para a sua sogra diz, olha, faz o seguinte, você vai lá, vê onde ele vai dormir e deita aos pés dele. Você fazendo assim, você está dando uma preferência para ele. Você está demonstrando que o seu desejo é que ele seja o remidor. E ele vai correr atrás disso, vai resolver isso. Então isso que acontece, quando ele acorda, ele vê que ela está aos seus pés, né? Isso é uma declaração de preferência por remissão. E ele então diz para ela que ele vai resolver isso. E ele vai então ao parente mais próximo de Noemi, que tinha o direito sobre tudo, e ele poderia remi-la, fala com ele, você quer as terras da Noemi, não é? Você tem direito a elas. E ele disse, claro, quero sim, e vou ficar com elas. E ele diz, pois é, mas a lei diz que você pode ficar, mas você tem que remir a Noemi. Ela trouxe aí a sua nora,
E a lei diz que você agora tem que dar filhos a essa nora.